E aí chegam os anjos, né? E aí tem essa estranha combinação dos anjos com os pastores, né? Que os pastores são pessoas simples e os anjos são puro intelecto, né? Se você pensar, Aristóteles, claro, já falava dos motores móveis, né? Que a gente fala do motor imóvel quando fala da existência de Deus, mas Aristóteles fala desses motores intermediários, que são esses seres meio imateriais que estão movendo a Terra. Então, na verdade, e claro, é, Platão já falava dos seres intermediários, né? Então, é muito os daimons, né? Na versão de Platão. Então, se você olhar muito na filosofia antiga, tinha essa ideia dos seres intermediários. E quando você olha a teologia, os anjos são puro intelecto. Eles são pura inteligência, pura sabedoria, pura graça, né? Quase como se fosse a graça pura. Então, da pura inteligência, graça, dom, é, ao pastor mais simples, eles se juntam, né, para aclamar o Messias. É uma história muito bonita, que falam que os anjos sobem e descem na escada de Jacó no Antigo Testamento, porque Deus está na terra e no céu. Então, na verdade, agora eles sobem e descem porque eles estão louvando a Deus tanto na terra quanto no céu. Uhum. É símbolo muito bonito, né? E os anjos agora, então, eles descem, né? Uhum. Porque os anjos, obviamente, você imagina o movimento deles subindo, né? Toda a história, a iconografia deles, imagina eles subindo. E agora estão descendo, porque o Messias fez o homem. Então, entre os anjos, o burro, o boi, os pastores, é, Nossa Senhora, José e todas as coisas, a figura que vai apresentando é uma das figuras mais lindas do mundo. E por que o Natal é esse símbolo tão grande de união familiar, né? Porque imediatamente a gente pensa em Natal, a gente pensa, caramba, o Natal tem que unir as famílias. Não importa o contexto, o Natal tem que unir as famílias. Bom, é que o centro do Natal é a Sagrada Família. Porque o que que é um presépio? É uma família. Hum. Nada mais é do que o nascimento de uma criança e a união da família, né? Eu lembro quando eu fui casar, né? Minha mãe era muito oposta a eu casar, achava que eu estava casando cedo demais, né? Casei com 25. E minha mãe falou: Não, você tá casando cedo demais. Meu Deus, pior ainda, né? Você vai ter um filho logo na sequência, né? E tal, toda uma pessoa maravilhosa, minha mãe, mas normal, né? Você tem aquela ansiedade, caramba, né? Um bebê, né? Ele já vai casar e para nossas mães nós somos sempre bebês, né? Se eu Sim. estivesse casando com 72, possivelmente ela me acharia um bebê ainda, mas abstraindo isso, um bebê já vai ter um filho, né? Quando nasce a criança, no entanto, acaba toda a ansiedade. Experiência, você casa, você tem um bebê, já era, pai e mãe derretem imediatamente, os avós derretem pelos filhos, e é um processo inevitável. É, Quando você nasce de uma criança, isso é um fator de união da família, as pessoas imediatamente se juntam, porque é algo muito poderoso, né? Nós homens, né, nós nos preocupamos com tantos poderes, o mundo, né, tem mídia, tem dinheiro, tem tantas coisas que são relevantes, elas não são irrelevantes, né? Poder político e tal. Mas o nascimento de uma pessoa é um poder tão maior em alguns aspectos, pensa bem, né? Porque todas as pessoas do mundo que, sei lá, montaram empresas ou exerceram poder político, ou exerceram qualquer influência midiática, elas nasceram, né? Se elas não tivessem nascido, elas têm uma mãe, né? Elas nasceram, elas foram gestadas de alguma maneira, elas foram formadas de alguma maneira, elas aprenderam a trabalhar de alguma maneira. Então esse poder da família é tão grande, né? Tinha uma em tempos antigos, né? Também Chesterton falava, não, porque o poder é não é esse o termo que eles usam no caso, né? Mas a gente fala do empoderamento feminino. Empoderamento feminino. Chesterton falou, bom, a mulher já tem um poder que não se compara a nenhum outro, né? E na verdade esse é o poder maior, que é o de gerar a vida, né? Que é o de ser Sim. mãe. Que poder pode ser maior do que esse? E quando você tem uma família, você tem uma das coisas mais poderosas que o homem consegue produzir. Você tem a união das pessoas. Então, o Natal. Porque, veja, quando você olha, sei lá, a ressurreição, a morte, tá lá Nossa Senhora, mas não é um nascimento, um encontro de uma família exatamente. É o Messias nos redimindo, é o sacrifício, é derramando sangue e tal. Quando você olha qualquer data, né? Se você pensar, sei lá, a, a independência do Brasil, né? Sei lá, ela não é uma data exatamente sobre uma família, embora tenha a família real envolvida e tal. Mas quando você olha o Natal, não tem o Natal é só uma família, o Natal é literalmente um nascimento e Faz uma sentido. família. Então, você não consegue olhar para o Natal e não enxergar o arquétipo de toda a família. Do porquê as famílias fazem sentido, né? Porque, no fundo, se você perde uma visão cristã, é o que o mundo moderno está ensinando, conforme o tempo vai passando, você vai relativizando não só o Natal, você relativiza a família, né? Sim.
Que é o que tem acontecido também. Você, na verdade, não leva mais a sério a família, porque você não acredita em nada, né? Você perde um espírito guerreiro primeiro e depois você começa a relativizar a família. Pensa bem, né? O mundo não tem Deus, o mundo não tem sentido. Deus morreu, as coisas são desprovidas de sentido, tá bom. Então pra que eu vou casar? Aí você não casa. Pra que eu vou ter filho? Filho é gasto. Por que eu vou cultivar alguma coisa para a próxima geração? Só que daí você também não começa a cultivar o patriotismo, e também não cultiva a sua família, e daí também não cultiva qualquer valor. E aí você vai caindo, na verdade, num vazio, no niilismo quer dizer vazio, aliás, né? Você vai caindo num vazio gigantesco. E só de você ter um filho e ter uma família, esse vazio começa a cessar. Você, na verdade, agora é preenchido de alguma maneira. Você não sabe nem por quê, né? Você fala, por que eu tô preenchido tendo uma família? Qual é o sentido? Tem algo, assim como tem algo no heroísmo, né? De um homem que entrega a própria vida no combate. Eu estava lendo esse livro incrível da Primeira Guerra Mundial, o Ernest Junger, que sacrifica a vida dele, né? Aliás, um dos episódios incríveis da Primeira Guerra, eles faziam cessar fogo no Natal. Esse é um dos casos mais surreais. Eles simplesmente param de trocar tiros. Foi a única coisa sã da Primeira. A Primeira Guerra é uma guerra completamente insana, né? Não vou abrir o capítulo da Primeira Guerra aqui, que seria outro podcast. Mas que só destruiu a Europa e não teve nenhum benefício agregado. E o único momento são foi: é Natal, vamos parar de nos matar. E os soldados inimigos começaram a se juntar com missa e abraços e troca de presentes. Um negócio impressionante. O último resquício da civilização europeia de altíssimo nível foi essa lembrança do Natal. Mas por que isso? Porque é a memória do Messias. Então, quando as pessoas falam da ideia de que, poxa, a minha vida tem um sentido, e esse sentido veio de um ventre, né? Veio de um nascimento, veio de uma criança, tudo é tão belo porque você fala, bom, talvez não seja perda de tempo me entregar para uma pessoa do sexo oposto, para amá-la, de fato. Talvez não seja perda de tempo me entregar para uma outra vida que vai ser gerada. Caramba, talvez a minha vida não seja perda de tempo, talvez a minha vida tenha sentido, porque na família é o único lugar que você é amado por quem você é. Nós homens, nós amamos as pessoas pelo que elas realizam, né? Qual é o status dela, qual é o emprego, qual é a fama, qual é não sei o quê, quanto dinheiro ela tem na conta, sei lá, a gente ama as pessoas por motivos, na verdade, Interesses, né? O interesse. pessoal fala muito assim, relacionamento tá acontecendo por interesse, mas todo relacionamento tem interesse. Claro. Qualquer coisa. Exceto aqueles realmente na família. Mas olha só que coisa incrível, né? Quando você olha o seu filho, ele nasce, você ama ele por ser quem ele é. Exatamente. Uhum. Qual o interesse que o bebê recém-nascido tem nisso? E qual o interesse da mãe que chora pelo filho até o último dia da vida dela? Quer dizer, o interesse deixa de ser um interesse material e começa a ser algo. Você está falando de algo metafísico mesmo, é algo que já transcendeu o material. Você, no fundo, ama a pessoa porque ela é. E quando o filho da mãe se perde, ela fala: meu Deus, esse não é meu filho. Ela ama o filho como ele era para ser segundo a ordem divina, né? Então é muito bonito isso, porque na verdade na família é o lugar onde você é amado por ser quem você é. Sem dúvida, eu não conheço, claro, os pais de vocês, né? Mas eu imagino que a mãe do Bruno, quando você chega em casa, minha mãe é assim, né? Você não é o Bruno dos sócios, entendeu? Você é o Bruno, entendeu? É só Bruno, não tem o adjetivo, não tem nada. Lá em casa é assim, minha mãe descobre o meu trabalho, na verdade, quando eu vou nos podcasts, né? Aí que ela vê o que eu faço, né? Mas mesmo assim, quer dizer, no fundo, a minha mãe me ama muito antes de qualquer coisa que eu tenha realizado na vida.